mensagem da cruz, traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Queridos, como é gostoso, logo pela manhã, nesta manhã tão especial, nós meditarmos na verdade da palavra de Deus. Eu tenho certeza que se o Espírito Santo de Deus revelar ao seu coração esta palavra, eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma pessoa. O tema desta ministração foi inspirada naquela frase de Santo Agostinho: é morrendo que se renasce para a vida eterna. É uma frase na qual nós concordamos, porque sem morte não há vida com Cristo. Nós nunca podemos, de fato, chegar até Ele, a uma plena comunhão com Ele, se o nosso pecado não for removido, não for tirado de nós. E somente pela obra da cruz que o nosso pecado é removido. Nós temos que crer que lá naquela cruz nós fomos mortos com Cristo, fomos justificados do pecado, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 7. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Eu quero que você compreenda a palavra de Deus. Ela diz assim: é quem morreu, somente quem morreu está justificado do pecado. Onde é que nós morremos? Lá na cruz, no corpo de Cristo. Quando ele morreu, a Bíblia diz que fomos atraídos nele, fomos inseridos no corpo de Cristo, e quando ele morreu, nós também morremos. Mas quando Deus ressuscitou a Cristo, juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a obra maravilhosa do Evangelho que ele apresenta para cada um de nós. Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Para que eu e você nos apropriemos deste Evangelho, temos que crer que morremos, fomos sepultados e ressuscitamos juntamente com Cristo. Ok? Então nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar as nossas Bíblias. Vamos abri-la em 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 10 e 11. 2 Coríntios 4, versos 10 e 11, a Bíblia diz assim: trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, que alegria mais uma vez poder falar contigo nesta manhã. Eu te louvo e te agradeço pela noite tão preciosa que o Senhor nos concedeu de descanso. Obrigado, Pai, por ter esta consciência da Tua presença em nós. Pai, eu intercedo por todos aqueles que nos escutam nesta manhã, que o Teu maravilhoso Espírito traga a revelação da Tua palavra. Pai, a Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra, ela é martelo que esmiuça a penha. Por isso, meu Pai, nós entregamos diante do Senhor cada ouvinte, para que o Teu Espírito possa trabalhar, quebrar essas pedras desses corações endurecidos, e o Senhor Jesus seja revelado de uma forma tão rica, tão especial, tão gloriosa, tão maravilhosa. Abençoa, Pai, a nossa cidade, todos os seus moradores. Abençoa, Pai, esse tempo que vamos passar aqui diante do Senhor. Nós precisamos da Tua orientação, porque sem a unção do Teu Espírito nós não conseguimos falar nada, produzir absolutamente nada, mas confiados, ó Pai, na Tua assistência, no socorro do Teu Espírito, nós estamos aqui para falar aquilo que o Teu maravilhoso Espírito nos ordena. É no nome dEle que nós oramos, no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, o Evangelho, é bom que nós saibamos que o Evangelho é obra exclusiva da graça de Deus, em benefício aí do homem mais indigno, mas uma enxurrada de gente ilustre, sem o menor sinal da experiência legítima do novo nascimento, vem enchendo as igrejas atuais.
Muitos estão confundindo o ato humano de aceitar a Cristo com o fato divino de sermos aceitos por Cristo. É por isso mesmo que as comunidades cristãs, elas ficam inchadas de pessoas encheridas sem qualquer evidência de regeneração. Estou lembrando, eu já contei para vocês aqui uma vez daquele rapaz que ele foi a um casamento, o pastor estava contando que ele foi fazer um casamento e ele também havia sido convidado para a festa. Aí o pastor, juntamente com a sua esposa, entrou no carro, mas quando eles fecharam a porta, um jovem bateu na porta, dizendo o seguinte: olha, ô pastor, o senhor me dá uma carona até a festa? Aí o pastor gentilmente abriu a porta e deu uma carona para esse rapaz. E no caminho o pastor disse para aquele jovem: você é amigo do noivo? O jovem disse: não, eu não sou. Você é amiga da noiva? Não, eu também não sou. Mas como que você vai na festa? É que eu vou lá para fazer uma boquinha, né? Eu gosto de todos os sábados participar de um churrasquinho. Então eu procuro o casamento, que a comida é de graça. Assim também no cristianismo, irmãos, existem muitas pessoas encheridas, né, que não tem nada de regeneração, são os ímpios dentro das igrejas, com uma aparência muito bonita de crente, mas não tem nada de cristianismo. O cristianismo é a única experiência espiritual em que a morte precede a vida. Por quê? Porque se não houver a morte do pecador juntamente com Cristo, não haverá garantia de salvação, pois a ressurreição em novidade de vida é consequência da morte com Cristo. Não pode haver ressurreição se não houver morte. Isso é tão claro dentro da palavra de Deus, nós temos que atentar para isso. Irmãos, é interessante nós observarmos que Deus, o nosso Pai Celestial, o Criador, Ele criou o homem com uma vida para viver e não com uma vida para morrer. Lá, Deus nunca teve a intenção de criar um homem para morrer, mas para viver. E o homem, ele não tinha vida eterna em si mesmo quando ele foi criado, mas ele tinha a vida sem a contaminação da morte, sem ter o pecado. Lá no Jardim do Éden, a vida de Adão antes do pecado era uma vida soprada por Deus, era uma vida criada sem a morte, mas não era vida eterna. E Adão, ele tinha a opção pela vida eterna, isto é, se ele comesse da árvore da vida. No Jardim do Éden, todos nós sabemos, havia ali duas fontes que facultavam a decisão do ser humano. E, queridos, é interessante nós notarmos e verificarmos que a liberdade ela sempre pressupõe uma escolha. E esta requer também uma opção. A liberdade nossa que nós temos, hoje em Cristo, ela sempre nos traz para nós uma opção de escolha. E, queridos, e também não pode haver liberdade sem alternativa, e as duas árvores do jardim de Deus apontavam para uma questão de preferência. Ali, aquela árvore da vida eterna e a árvore que causaria a morte estavam no jogo decisivo da deliberação pessoal, isto é, de Adão e Eva. E a vida eterna e a morte ficaram como matéria de decisão do homem. O homem era uma alma vivente, emancipada e também perfeitamente capaz de decidir entre a vida eterna e a morte. Então Adão tinha a opção de escolha, porque Deus o criou com liberdade. Resolve e serás livre. Era mais ou menos isso que Deus havia proposto. Ora, tem a árvore da vida, essa aqui você pode comer. Mas a árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus já havia dito a Adão, dado uma dica para ele, para que ele não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas, por livre vontade, ainda que tentado, o ser humano preferiu a árvore que originava a morte. Amados, a tentação, ela pode ter sido da serpente, mas a decisão foi do homem. Satanás sempre vai nos tentar, sempre, constantemente. Quando nós saímos do portão da nossa casa, saímos do portão do templo, nós somos tentados a todo instante
Mas Satanás, ele não vai pecar. Quem peca é o homem, ao ceder para a tentação. E ali, no momento do pecado, as algemas da morte aprisionaram o tronco da raça humana. E, portanto, nós percebemos que todos os galhos, daí em diante, tornaram-se mortais. Adão, quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus, imediatamente ele tornou-se ali como que instantaneamente um morto espiritual, vivendo num corpo mortal e caminhando para a sua cova. Adão, ele virou um morto para Deus e transmitiu essa gene da morte à sua prole, que em razão do pecado original nasce espiritualmente morta. Então esse germe da morte passou a toda a humanidade. Aquele texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele é tão claro. A Bíblia diz assim: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão, ele foi contaminado pelo vírus da morte e passou esse vírus a cada um de nós. Então, nós nascemos para morrer. Uma criança, quando nasce, ela nasce para morrer, não nasce para viver. Uma criança começa a morrer, aliás, um ser humano começa a morrer desde o dia em que ele é concebido. A morte, ela significa uma separação e não um extermínio completo em qualquer sentido desse termo. É bom que nós compreendamos isso. A morte, ela sempre significa separação. E o pecado separou o homem da comunhão genuína com Deus. Mas o homem ainda tem vida, uma vida bios, uma vida biológica, que se encontra poluída pela morte. A vida de Adão não era mais vida para viver, mas a vida contaminada pela morte que esperava apenas o tempo de morrer. Por quê? Porque ele está com o vírus da morte. Todo ser humano que nasce nesse mundo nasce contaminado com um germe da morte dentro de si. O pecado, ele gera a morte. O pecado entrou no mundo através de Adão e, consequentemente, todos pecaram e todos terão que morrer fisicamente. E o homem, ele já nasce espiritualmente morto, separado de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia é tão clara em dizer o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, significa que uma pessoa em pecado, ela está espiritualmente morta, ou seja, ela está separada de Deus por causa do seu pecado. O nosso pecado nos separa de Deus. Então, nós só podemos ter comunhão com Deus quando o nosso pecado ele for removido. E como é que Deus remove o pecado de nós? Logicamente que ele teve que enviar este mundo em carne o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Mas naquela cruz nós somos colocados no corpo de Cristo, fomos inseridos no corpo de Cristo, e quando Jesus morreu, nós temos que crer que ali também nós fomos crucificados e fomos mortos. Aí o pecado que nos separava de Deus, agora ele não separa mais, porque nós morremos para o pecado. E hoje Cristo pode ser a nossa vida, o Espírito Santo pode habitar dentro de nós, porque ele é santo e nós não temos mais o pecado. Por quê? Porque o pecado foi crucificado, o pecado foi morto e o pecado não existe mais dentro do coração do homem que morreu com Cristo, porque agora ele é um santo de Deus. Pedro fala, santos e amados. Agora, por outro lado, nós observamos que o homem no pecado, ele não é um espírito, ele é simplesmente uma alma vivente que vive exclusivamente para morrer. Ezequiel 18, verso 4, a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. É a alma. Muitas pessoas dizem que a alma é eterna. A alma que pecar, ela já nasceu pecadora, essa morrerá. Vai morrer. Quando? Quando você descer para a sepultura sem ter a convicção do seu novo nascimento em Cristo. Sem ter a convicção de que você morreu e ressuscitou com Cristo. Você vai direto para o inferno.
E ali, segundo Apocalipse, capítulo 21, 8, a palavra fala que a morte e o inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, segundo a Bíblia, a alma vai morrer porque ela pecou. Agora, para ela não morrer eternamente, ela tem que morrer, crer que foi crucificada com Cristo e que Cristo é a sua vida. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Olha, eu já disse para vocês aqui que no pecado, o ser humano, ele é um vivente morto, ele é uma alma vivente. Ele vive biologicamente, mas espiritualmente ele está morto. Agora, quando morrer fisicamente, este homem, sem o novo nascimento, ele vai ficar separado de Deus eternamente. E enquanto viver aqui neste mundo, terá uma vida que acaba na morte. Aqui jaz os restos mortais de fulano tal. Somente isso. E a sua alma vai para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte vai levar para o tacho tudo aquilo que é pecado. Mas graças a Deus por aquelas pessoas que tiveram seus olhos abertos para crer que lá naquela cruz, no corpo de Cristo, elas já foram crucificadas. Já foram mortas com Cristo para o pecado. Nós morremos para o pecado. O que foi crucificado naquela cruz foi o meu, foi o seu pecado. Foi o pecador. Então isso é muito interessante nós observarmos e ficar crendo até crer de fato. Aquele texto de Romanos 6,6 que nós temos citado aqui todos os dias, e vamos citar todos os dias, até você crer, diz assim: sabendo isto. Essa palavra sabendo, ela é um gerúndio. Não é uma coisa assim que está ali, lógico que ela é definitiva, mas é sabendo isto. Sabendo, não para de saber. Sabendo isto hoje, sabendo amanhã, sabendo depois da manhã, enquanto você viver nessa terra. Quanto mais você sabe que você foi crucificado com Cristo, mais você vai crer que você está morto com Cristo. Por isso que em Cristo, o homem é um mortal vivo, isto é, ainda que morra fisicamente, viverá por toda a eternidade e tem vida que produz vida. Você se lembra daquela expressão lá do Evangelho de João? Eu quero que você abra a sua Bíblia, que o fato mais glorioso, meus irmãos, que nós devemos nos alegrar, é quando cremos que estamos crucificados com Cristo. Sabe o que acontece? A gente morre para o pecado. E não para aí. Só que Cristo vem viver a sua vida em nós. Ele vem habitar em nós. A palavra fala assim, em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Ele é a minha vida e Ele é o meu viver. E Ele, a Bíblia traz a informação de que Ele é a ressurreição. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25 e 26, a Bíblia diz assim: disse-lhe Jesus, ele disse aqui para Maria e Marta, na qual ali eram irmãs do morto Lázaro. Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Está vendo? Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vai morrer só fisicamente, mas ele terá uma vida de ressurreição, porque Cristo é a nossa vida, e Ele é a ressurreição. Então nós temos a vida de Cristo, nós temos uma vida de ressurreição. Por isso que o ser humano natural, ele encontra-se dominado pelo princípio da morte, de modo que nós não nascemos para viver, mas nascemos com uma vida que certamente vai morrer. É só uma questão de tempo. E eu e você, nós nascemos neste mundo sob o domínio do pecado e da morte. E a raça humana, meus amados, em consequência do pecado, está contaminada por um vírus mortal. Nós nascemos com uma vida limitada pelo perímetro da morte. E todo homem nasce com a sina da morte, pois não nascemos para viver, apenas vivemos para morrer. E se você não morrer com Cristo, você vai morrer eternamente. A vida, porque aquela vida que nós herdamos de Adão, ela encontra-se completamente infestada
pela rebeldia do pecado. E com efeito somos reféns da morte. Reféns da morte. Eu e você já nascemos com este vírus purulento do pecado. Eu vou ler de novo aqui para vocês o texto de Romanos 5,12. Eu já me referi anteriormente, mas é bom a gente repetir esses versículos. Eu quero repeti-los de propósito para que a gente aprenda. Romanos 5,12, a Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está vendo? Está vendo? A morte passou a todos os homens, porque somos descendentes de Adão, todos pecaram. Então nós somos a linhagem da morte, uma vez que a raiz do pecado resulta, de fato, numa espécie moribunda. Irmãos, a nossa história, ela aponta para um funeral, porquanto cada instante da vida é um passo para a morte. Por isso que nascer é começar a morrer, né? Você começa a morrer a partir do dia que você nasce. E ninguém está fora. Todos nós caminhamos em direção ao túmulo com mais certeza do que a velhice. A nossa história, ela cheira a mortalha. E a coroa de nossa existência não passa de flores murchando na sepultura. Essa aqui, eu sei que é dura, mas é uma realidade muito sinistra, mas também muito real. Às vezes eu converso com algumas pessoas aí, após os 40 anos, elas ficam tão preocupadas. Ela diz assim: olha, pastor Cláudio, eu estou com muito medo de morrer, eu tenho medo da morte. Mas elas não querem crer no Evangelho de Cristo. Elas não querem um compromisso com a palavra. São orgulhosos, né? Preferem aí ficar dentro de um mecanismo da religião. Religião não vai trazer salvação para ninguém. O que vai trazer regeneração para mim e para você é a experiência com o Evangelho da Graça. É quando nós cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo lá naquela cruz. Aí sim, porque o salário do pecado é a morte. Então é uma dívida, nós temos uma dívida com a morte, que é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele não tinha pecado, ele não precisava de morrer, mas ele foi para a cruz por amor a mim e a você. E quando ele morreu, ele nos atraiu naquela cruz. Tinha muita gente lá naquela cruz, tinha eu e você, porque ele atraiu a todos. E quando eu creio que eu estou inserido dentro desse todos, eu ganho esta experiência de que o meu velho homem foi crucificado com Cristo e que eu sou liberto do pecado. Aquele germe da morte não tem nenhum poder sobre os renascidos. Aqueles que morreu com Cristo, não tem. Nem mesmo no dia do juízo, querido, se você morreu com Cristo, não haverá nenhuma condenação para você. Mas se você não tem essa experiência de morte com Cristo, você está perdido, você está indo para o inferno. A longos passos, bem religioso, né? Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 2 é mais lindo ainda, é mais maravilhoso. Diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha, irmãos, nós somos libertados da lei do pecado e da morte no corpo de Cristo. Ele conquistou para nós uma libertação tremenda, uma libertação plena do pecado. Que maravilha, meus irmãos. Você que está me escutando, já creu na sua morte com Cristo? Se não, você está indo para a morte eterna, para a separação de Deus para todo sempre. Você está me entendendo, irmãos? Deus, ele deu ao homem lá no Jardim do Éden duas opções: a árvore da vida e a árvore que resultava na morte. E por razões interesseiras, o homem ele preferiu a planta da morte, e a nossa geração ela ficou essencialmente comprometida com a sepultura. Com a sepultura. Alguém já disse que o mundo é um grande hospital e cada pessoa é um paciente desenganado. Queridos, algum tempo atrás fizeram uma estatística, né? Eles chegaram a uma seguinte conclusão: que a estatística mais exata que se pode apresentar afirma que de
cada pessoa que nasce, uma morre. Que grande estatística, né? Você vai morrer, querido. Você não nasceu para viver, você nasceu para morrer. E se você não crê na sua morte em Cristo, você vai morrer eternamente. E o que é interessante, meus amados, a morte, ela não faz acepção de pessoas. A morte não faz acepção de pessoas. A morte, ela elimina a diferença entre a sua alteza, o monarca, e a sua baixeza do mendigo, e ainda demole tanto o nobre cavaleiro quanto o rude peão. Queridos, não há lógica no mundo da morte, pois quando as suas garras se manifestam, vão os sadios, vão os doentes, vão os velhinhos, vão as crianças, vão aquelas moças bonitas, aqueles rapazes bonitos, todos vão morrer, é uma questão de tempo. A morte, ela é a rainha que domina o mundo do pecado, nivelando todos os homens ao triste título de mero defunto. Defunto. É bom você ir lá no cemitério, né? Eu gosto de ficar vendo aquelas plaquinhas. Elas estão escritas assim: aqui jazem os restos mortais de fulano de tal. É tudo o que sobra na lápide do epitáfio, né? Aqui jaz. É uma questão de tempo. Você que me escuta aqui, olha, logo logo você vai descer para a sepultura. Mas cuidado para não abotoar o envelope de madeira sem o novo nascimento. Já pensou você descer para a sepultura sem a vida de Cristo? Que a tua vida inteira foi um engano só? Que aquilo que lhe pregaram para você foi só religião, só mandamentos de homens, usando a Bíblia para tentar aí te enganar, e você quantas vezes ouviu a verdade, ouviu a palavra, mas se recusou a dar um passo à frente, se recusou a romper com a religião, continua aí na obra do engano? Amados, mas lembre-se de uma coisa, que a morte, antes de fazer um cadáver, ela faz um solitário. A morte, ela não é extinção em qualquer acepção dessa palavra. É sempre separação. O que é morte? Morte é separação. E com o pecado, o homem ele ficou separado de Deus. E esse isolamento espiritual é realmente o significado mais abrangente e imperioso da morte. E insulada aí no seu egoísmo, a raça humana ela encontra-se afastada de Deus, porque é uma raça pecadora, é uma raça perversa, é uma raça de víboras, é uma raça de cobra. Porque enquanto esta cobra não morrer com Cristo, você nunca experimentará a verdadeira libertação do seu pecado. Você nunca vai experimentar a alegria de ser um filho de Deus verdadeiro. Deus está lhe dando uma oportunidade para você nesta manhã, para que você creia na palavra de Deus, que você foi atraído em Cristo, que você foi crucificado com Cristo, que você morreu com Cristo, e que Cristo é a sua vida, porque Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, você já está sentado no lugar celestial em Cristo. Esta informação é da palavra de Deus, então creia, né? Por isso que eu louvo a Deus por aqueles irmãos e irmãs que romperam com a religião, estavam cansados da religião, de tantas regras, de tantos mandamentos, de tantas doutrinas. Quando os seus olhos foram abertos, eles creram, estão hoje conosco, confessando esta verdade. Estão hoje celebrando a vida de Cristo, servindo ao Senhor Jesus com alegria e graça no seu coração. Vocês estão me entendendo, irmãos? A morte em consequência do pecado. E com o pecado, o homem ele ficou separado de Deus. E esse isolamento espiritual é realmente o significado imperioso da morte. Porque quando nós fomos desligados da árvore da vida, nós somos atormentados por uma existência torturada pelos flagelos aí de uma extinção presumida. Porque separado da vida de Deus, o homem ele é governado pelos temores da morte. E nós somos uma geração de mortos espirituais contaminados com os pavores da morte e enclausurados num corpo mortal. Somos uma espécie de fantasmas em carne, forçando a pulsação do sangue de um cadáver.
O homem natural é apenas um instante da alma vivente, onde o sopro das narinas mantém de pé um espectro, um fantasma ambulante. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim, Tiago 4:1, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que é a tua vida, meu querido? O que é a tua vida? É como um vapor. Olha para você. Se você olhar no espelho, você vai perceber que as rugas estão chegando. Você vai perceber que teu coração está se enfraquecendo. Você não sabe como estão as tuas artérias, se elas estão com colesterol alto ou baixo ou não. Você não tem o domínio de si. Você está entregue à morte. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Que tristeza você ouvir aquela voz de Cristo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas ainda é tempo para você, meu querido ouvinte. Volte-se para o Senhor. Creia que naquela cruz você foi crucificado com Cristo, porque a Bíblia diz assim, Colossenses 3:3, a palavra fala, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Então creia que você morreu. E se você não morreu com Cristo, a tua vida nunca pode estar com Ele. Porque Ele não tem comunhão. Ele não compactua com o pecado. Ele já tirou o nosso pecado lá naquela cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, mas nos levou a morrer nele. Crucificou a nossa natureza perversa e pecaminosa. Por isso, meus irmãos, sem a vida de Cristo, nós somos uma raça sentenciada e o nosso fim já foi decretado no dia em que nós fomos gerados. Porque quando nós nascemos, nós recebemos o veredito da lei. Lá de Ezequiel 20, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. E todos os que estão vivos hoje, encontram-se aí na fila aterrorizante da morte, a fim de morrer. E a vida que rege a nossa existência tem um ultimato, que é a morte. Nós somos uma geração condenada, pois de cada um que nasce, todos morrem. E correr da morte é tão impossível como correr de nós mesmos. Você não consegue se libertar de você mesmo. Então não adianta você correr da morte. A morte vai te pegar. Um dia o teu pecado há de achar. E se você não ganhou a dimensão da sua morte com Cristo, você vai para os quintos dos infernos. Com bastante religião, com bastante conhecimento de Bíblia, com bastante oração. Mas enquanto você não for liberto do seu pecado, e essa libertação não tem outro caminho a não ser a nossa morte com Cristo, você está perdido. Está perdido. Porque, meus irmãos, o fim de nossa existência, ele é demarcado por uma realidade cruel que não fazia parte do plano eterno de Deus para mim e para você, ainda que estivesse aí no contexto da sua soberania. Deus nunca foi o autor da morte, nunca, nem o seu promotor também. A morte, ela é uma consequência cruel do pecado. Por isso, vivo, mas vivo para morrer. Irmãos, que tragédia é a história do pecado. Pois não há esperança sob o manto escuro da morte. E a vida que termina numa sepultura acaba sem qualquer significado. Tem um texto que eu gosto muito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19, a Bíblia diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Muitos falam para mim, olha, a esperança é a última que morre. É verdade, a esperança é a última que morre, porque quem não tem Cristo não tem esperança. Colossenses 1, verso 27, a Bíblia diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Mas para todos aqueles que descem para a sepultura sem a vida de Cristo, descem sem esperança. E quando você chegar no inferno, tem uma placa bem grande lá, escrita assim:
Favor é entrar aqui sem esperança, porque quando o perverso morre, morre também a sua esperança. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz assim: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Está vendo aqui? Morrendo o homem perverso. Quem é o homem perverso? É o crente religioso, que não nasceu de novo. Mas aquele que creu, que morreu com Cristo, mesmo morrendo, ele tem esperança. Porque lá em Provérbios, capítulo 14, né? Capítulo 14, o versículo... Deixa eu achar o versículo aqui. O versículo 32 diz assim: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. O justo. Quem é o justo? Romanos 6, versículo 7 fala: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Olha, irmãos, eu não posso ser mais claro do que eu estou sendo com vocês nesta manhã. Então, se a morte é de fato o fim da existência, esta vida encontra-se destituída de qualquer valor. Por mais vivo que nós pareçamos, nós estamos inseridos nos domínios da morte e destituídos de uma estimativa duradoura. O pecado, ele abriu as portas da morte e nós fomos constituídos prisioneiros deste sistema que limita a alegria e reduz a pessoa, no final, a restos mortais. Mas, irmãos, foi motivado pelo propósito de libertar o ser humano que Jesus Cristo ele se fez carne, tendo como objeto básico salvar o homem do pecado e da morte. Aquele grande texto da palavra de Deus, maravilhoso, Hebreus, capítulo 2, 14 e 15, a Bíblia diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele nos libertou do império da morte, meus irmãos, morrendo a nossa morte. Lá na cruz, em seu corpo, Jesus destruiu a morte que estava dentro de cada um de nós. E ele veio habitar em nós. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho a vida de Cristo. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse para Maria e Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Então hoje, aqueles que creram em sua morte e ressurreição com Cristo, têm uma vida de ressurreição, a vida de Cristo. Que alegria é, meus irmãos, estar em Cristo. Que alegria é não estar mais em Adão. Nós morremos para o nosso velho homem. O nosso velho homem era Adão. Era uma vida de pecado, uma natureza perversa, uma natureza de serpentes, né? Eu conheço tantos crentes cobras, serpentes, envenenados aí, né? Fica vivendo uma vida de religião, não a vida de Cristo. Alguém disse certa vez o seguinte: se não fosse por causa do pecado de Adão, a morte nunca teria tido um princípio. E se não fosse por causa da morte de Cristo, o pecado nunca teria fim. Que verdade maravilhosa, né? Irmãos, Jesus, ele se encarnou para encarar as consequências do pecado e destruir, por meio de sua morte, a tirania do pecado e da morte, aniquilando o déspota, esse tirano infernal da morte. Por isso que aquela obra consumada de Cristo é a salvação eterna do homem, que pode ser destacada em dois tempos. O primeiro é a salvação espiritual, que foi iniciada na cruz e concluída na ressurreição. E o segundo é a salvação do corpo mortal, que será realizado quando o Senhor Jesus retornar para buscar os santos e em seguida implantar o seu reino neste mundo. Irmãos, eu creio que no momento ali do arrebatamento dos salvos,
todos aqueles que morreram crendo em Cristo em todas as épocas da história ressuscitarão como corpos incorruptíveis, e todos aqueles que foram regenerados, que estiverem vivos nesta época, terão os seus corpos transformados em corpos glorificados. Isso é tão maravilhoso. Mas eu quero também compartilhar com vocês mais um texto aqui precioso, que se encontra lá em 1 Coríntios. Você pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, nós temos ali uma vitória tão gloriosa, que Jesus Cristo, ele tirou o ferrão da morte lá naquela cruz no seu corpo. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler aqui a partir do versículo 54, que diz assim, 1 Coríntios 15, de 54 até o 58. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Tragada, destruída foi a morte pela vitória. E o apóstolo Paulo, ele até brinca com a morte aqui no versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Ou o aguilhão? Onde está? O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o ferrão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, veja aqui que coisa interessante. Que o aguilhão da morte é o pecado. O ferrão da morte é o pecado. Mas lá na cruz, nós temos a informação de que, Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então lá naquela cruz, no corpo de Cristo, o ferrão da morte foi tirado, porque o ferrão da morte é o pecado, e lá na cruz nós morremos para o pecado. O ferrão foi tirado. E a força do pecado é a lei. A lei diz assim, o salário do pecado é a morte. Se você é pecador, você tem que morrer. Morrer e vai para o inferno. Mas, queridos, Gálatas 2, verso 19, a Bíblia diz assim, olha que lindo que é. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Ele nos dá a vitória. Nós não precisamos de correr atrás da vitória. Ele nos dá a vitória. Então, receba esta vitória. De que maneira? Crendo que você já é um vitorioso. Aliás, nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Querido, isso é muito lindo. Por isso que eu tenho dito que a obra de Cristo era uma obra perfeita. Antes de regenerar o corpo, ele regenera o espírito. E a salvação espiritual, ela sustenta os santos propósitos de Deus. Mesmo com um corpo mortal sujeito às tentações do pecado, o ser humano regenerado pela vida de Cristo pode ver aqui na terra uma biografia de profunda santidade. Ainda que o corpo esteja sujeito à morte e ao pecado, Romanos 8 fala que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou, ou me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui, observe essa palavra aqui, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou. Não é que vai te livrar, te livrou da lei do pecado e da morte. Então receba essa palavra no seu coração e vá viver a vida de Cristo celebrante, como uma pessoa liberta, já foi liberto do pecado, da morte. Você vai passar por uma experiência de morte física, se Jesus não voltar. Mas, queridos, a morte já não tem mais o seu domínio, ela não reina mais sobre a nossa vida. Jesus, naquela cruz, tirou o ferrão dela. É como aquele marimbondo que voa sobre a nossa cabeça. Ele pode até pousar na nossa cabeça, mas ele não pode picar mais. Sabe por quê? Porque
que o ferrão dele foi tirado. Você está me entendendo, irmãos? Que lindo que é isso. Olha, que você de fato possa ganhar esta revelação da palavra, de que lá naquela cruz, no corpo de Cristo, você já foi liberto do pecado. E para você viver, você tem que morrer. Morrer hoje, para não morrer eternamente depois. Então, creia neste evangelho da graça, que afirma que Cristo morreu e ressuscitou, mas que eu e você também morremos e ressuscitamos com o Senhor. E vá viver uma vida de celebração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por essa palavra tão preciosa, tão poderosa, tão rica, que o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, todos os dias com a mesma. Nosso coração se alegra porque é a verdade da Tua palavra. Ô meu Pai, o Senhor sabe que o nosso coração é tão duro, é tão tardo para compreender os Teus desígnios. Por isso, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha tocar nessas almas que ouviram nesta manhã a Tua palavra, a Tua reflexão. Pai Santo, é Teu Espírito socorrendo as nossas vidas. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de todos aqueles que nos escutaram nesta manhã e conduz por graça essas almas até Cristo, para que elas conheçam a verdade da Tua palavra e sejam plenamente libertadas do pecado. Ô meu Pai, faça isso por misericórdia. Nós entregamos cada alma que ouviu esta reflexão nas Tuas mãos, para que elas não venham se perder na perdição eterna, mas que elas possam, Pai, estar sendo agraciadas com a vida de Cristo, uma vida que nasce na morte, uma vida de ressurreição, uma vida eterna. Porque aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ó Pai, venha revelar Cristo em cada um de nós. Por misericórdia, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Vivemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória?
está